Olá, vamos iniciar mais um programa, mais um episódio do nosso podcast, o Pode Ser, não é isso, Lissandra? Isso aí, Marinalva. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. Oi para você que está em casa, para você que está ligadinho na 94 FM. Hoje o nosso programa promete para você da TV Sistec e todas as plataformas digitais. Nós estamos recebendo aqui hoje o alergista, o otorrinolaringologista Bruno Salvato. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Marinalva? Tudo bem com vocês? Lissandra? Tudo bem, Bruno. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Muito bom. E assim, vamos começar então a incendiar esse programa de hoje? Pois é, e a gente tem uma coisa boa aqui para começar, né? Para dar energia, para dar já... Não, na verdade é o seguinte, aproveitando o gancho aí da imunidade, já que a gente está diante de um alergista, hoje o pessoal da Natura em Vida, da Empório Natura e Vida, né, sugeriu pra gente isso aqui, gente, ó, que é um shot imunológico para aumentar a imunidade, né? Olha que interessante. E nós vamos começar então o nosso programa fazendo o nosso. Gente, olha aqui, ó, para quem está em casa, é um Morning Shot, né, Lissandra? Antioxidante, imunidade, vitalidade, é um suplemento, a gente pode tomar ele de manhã, né? A gente está aqui com esse aqui, sabor de limão. Na verdade chama Morning Shot, gente, para quem está nos assistindo aí, para quem está no radinho nos ouvindo, chama Morning Shot, mas não tem um horário específico, né, para o uso. Tem gengibre, tem cúrcuma, então realmente, e N-acetilcisteína, que é... Olha que bacana. Super comprovado para a imunidade, né? Oh, legal. Fala aí pra gente, Bruno, se tá aprovado aqui na caixinha, de repente Glutamina também, né? E olha que interessante, tem uma apresentação nos sachês, né? Que às vezes é até mais fácil pra gente estar levando pra uma academia, pra um trabalho. Ou também a gente tem a opção que a gente pode comprar no pote, que de repente, né, assim, é interessante também pra gente ter em casa. Mas é realmente o valor nutricional do... Pode abrir? Vamos fazer o nosso. Eu comecei a abrir do lado errado. Ele já vem... No jeito, né? Opa! Gente, aqui... Abafa o caso. Gente, isso aqui corta. Eu tô fraca, todo mundo conseguiu abrir, só eu não. Vamos lá, me ajuda aqui, Bruno, por gentileza. Deve ser na ponta da parte branca aí, ó. Ele tem cúrcuma? Tem cúrcuma longa. Cúrcuma. Faz a corzinha da cúrcuma. E tem cheirinho de cúrcuma também, gente. Fiz bagunça na mesa, mas isso faz parte. O meu veio... O seu veio acho premiado. É porque eu comecei na pontinha errada. Acho que eu atrapalhei o negócio todo. Ó, agora abriu, ó. Ô, Dani, depois você corta esse pedacinho pra gente, por favor, porque o negócio aqui ficou feio. Bom, vamos lá. Então, vamos experimentar esse negócio. A gente já tomou dele e realmente foi bom mesmo, né, Alessandra? Muito bom. Boa dica, vou comprar também. Eu acho que vale a pena. Lá na Empório, gente, procurar o Astor, a Ana Paula. Bruno, enquanto a gente vai fazendo aqui o nosso shot, a gente vai tomando, vai falando pra gente como é que a medicina apareceu na sua vida, Bruno. Conta essa história pra gente. Isso foi desde pequenininho? Como é que foi? É um sonho? Isso aí sim, minha mãe, né? Contava das histórias bem criancinha mesmo, que eu falava os nomes errados dos especialistas, mas eu sempre falei que queria ser médico, nunca falei outra área. Então, desde os 4 anos de idade, assim, mais ou menos, minha mãe falava, vai, doutor. Eu ia no pediatra, você, eu falava alguma coisa lá. Mas assim, sempre tive esse desejo de ser médico, então não é assim, do nada que apareceu medicina na minha vida. Então, adolescente, busquei isso na faculdade, nos cursinhos depois, né? Na minha época, né? Eu sou das antigas, ele era o 2º grau. Então, assim, eu sempre falei, vou ser médico. Então, assim, nunca desejei outra coisa, não. E foi indo, fluiu. E a otorrino? Como que durante a graduação... Não, ainda foi escolher um que é difícil falar, né? Otorrinolaringologista. É um trava-língua, né? Otorrino foi aí, sim, esse aí já foi meio tardio. Porque a gente tem pouco contato com a otorrino durante a graduação, né, Bruno? Eu fiz faculdade na Universidade do Rio de Janeiro, na Federal do Rio, e eu tive, na verdade, 2 semanas, todo o curso de 6 anos na otorrino. Foi um módulozinho que teve lá, então não foi pela faculdade. Eu queria fazer, no início eu trocava eu queria cardiologia, depois fui para ortopedia, tem nada a ver. Depois eu fui acho que eu quis
não lembro, reumato, que eu gostei do ambulatório de reumato lá da Unirio. Aí, anestesia. Aí vou ser anestesista. Aí comecei a estudar muito para anestesia, fiz CTI como estudante, passei tinha um concurso lá na época que era para medicina intensiva, eu fiquei fazendo CTI na época, tudo, e acompanhando um doutor lá, viramos amigos até hoje. E foi esse amigo meu, né, tinha feito as inscrições para as provas lá, tudo lá de residência, né, e tá tudo certo, chegou tipo no 6º ano de medicina, em julho. Aí ele me chamou, falou, vamos ali tomar um chopp. Chegou e falou assim comigo, foi ótimo o conselho que me deu, eu não seria bom anestesista. Ele falou assim, Bruno, eu acho que não combina com você não. Eu vim aqui, nem tô podendo vir aqui, que eu tenho um compromisso, mas eu gosto de você. Pensa bem, se você quiser, tamo junto. Mas ele botou, você é agitado, você é isso, você é falante, você falou um monte de coisa lá. Eu falei, então, cheguei em casa, liguei pra minha mãe, eu morava no Rio. Ô mãe, já tinha feito inscrição pras provas todas. E falei, não vou mexer com isso mais não. Aí desisti da otorrina, ela ficou doida na hora. Que isso, Bruno, você ficou estudando 2 anos anestesia, querendo isso aí. Falei, não. Aí não lembro assim direito, na época que eu fiz oftalmo também, né, passei em São Paulo. E otorrino, não lembro por quê. Otorrino foi no Rio. Fiquei no Rio, Ficou no Rio. Fiquei no Rio. Passei nos 2 ao mesmo tempo. Oftalmo no Rio, em São Paulo, esqueci um hospital público lá. E otorrino na UERJ. Aí eu escolhi otorrino, não lembro assim, por que fui para otorrino. Acho que oftalmo, as palestras são muito caras, acho que foi por causa disso. Mas foi uma boa escolha? Graças a Deus. E o bacana... Eu acho que otorrino, assim, encaixou assim, perfeitamente no perfil meu. Não gosto de plantão. Fiz muito plantão na minha vida, no início de carreira, então não precisa de estar lá no hospital o tempo bacana inteiro. da otorrino que é uma especialidade tanto clínica quanto cirúrgica, né? Você realiza ali também. Resolve o problema do paciente. Ou não também, pode dar errado, mas assim, você não fica um paciente crônico, ele não fica ali sempre tendo que voltar, igual várias especialidades que você tem. O paciente vai, se ele gosta de você, ele vai enchendo esse consultório cada vez mais. Tem um consultório, o paciente está lá com uma otite média, por exemplo, uma infecção. Ele vai lá, melhorou, volta para ver como é que tá, e tá bom, aconteceu aqui. Então resolve o problema da pessoa, se opera, dando certo os resultados da cirurgia, o paciente fica satisfeitíssimo. Então uma amígdala grande, uma infecção de repetição, coisa assim, tirou, acabou o problema, não tem mais amígdala, não tem mais história para contar ali. Então assim, tem algumas coisas na otorrino que são crônicas. Tipo a famosa labirintite, né, que as pessoas falam muito, que tem um outro nome, na verdade, não é bem isso, não é um termo leigo, mas você descobrindo que ele tem realmente uma síndrome vestibular, uma labirintite, né, falada, né, é um tratamento mais a longo prazo. Então, assim, tem algumas que sim, rinite, né, rinite alérgica, então, assim, é uma doença crônica, então o paciente vai... Mas eu gosto muito da minha especialidade, que eu escolhi, assim, foi Deus mesmo, encaixou perfeitamente no que eu queria. Ô Bruno, e aproveitando então o gancho que você tocou aí na amidalite, durante a minha infância, eu sempre tive muita amidalite de repetição, eu já até contei aqui a história que eu tive 2 convulsões febris por causa de febre alta, né, decorrentes dessa amidalite. E aí, na época, eu lembro da mamãe também me levar no otorrino, por sugestão do pediatra. E aí ficou naquela, vamos fazer a cirurgia, não vamos. Optamos, sei lá por que motivos a gente não fez a amidalectomia. Quando que você indica a cirurgia hoje, no caso de uma amidalite de repetição, ou se realmente é postergado mesmo e deixa, de repente, a pessoa ganhar mais uma imunidade? Antes do Bruno responder, vamos fazer um brinde aqui, esse shot maravilhoso. É bom que a gente já vai, terminando o programa, energizado. E é gostoso ainda, hein? Recomendo também. Bom mesmo. Então, assim, na verdade, essas indicações de retirada de amígdala diminuíram muito. Antigamente, se contar pelo número, né? Teve 5 infecções, acho que nem lembro direito, 4 a 5 infecções no ano tinha que tirar. Hoje em dia não existe isso mais. Então, assim, a indicação precisa de retirada de amígdala é quando a pessoa tem apneia, então hipertrofia muito acentuada de amígdala. Acaba obstruindo a via aérea, né? Obstrução de via aérea, aí teria indicação mais precisa.
E o caso de infecções mesmo, de repetição, não tem quantidade, não número, né? Então, as pessoas têm infecções, vira e mexe, se está com a garganta infeccionada mesmo, uma infecção geralmente bacteriana, aí teria indicação de cirurgia. Então, diminuiu bastante as indicações, não é igual antigamente, que se retirava muito mais a amígdala do que hoje. Então, assim, a gente tem que... Outra muito indicada é o cásio, né? Cásio é quando junta... a pessoa tem as amígdalas com as crateras, né? Uns buraquinhos no meio da amígdala que junta com o alimento. E o alimento, devido à putrefação de bactérias que a gente tem na boca, ela vira uma massinha branca que tem um odor ruim, pode dar mau hálito. Quem nunca tirou um Cásio, Marinaldo? Cásio. Você já tirou? Eu não. Muita gente tem isso. Aí o paciente pede, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento isso aqui mais, porque pode dar mau hálito, não é culpa dela. E aonde que fica? Nas Nas amígdalas. amígdalas. Porque a amígdala, quem tem isso, né? As amígdalas com uns buraquinhos lá e o alimento vai agarrando ali e dá uma bolinha branca, amarelinha. Isso é anatômico? Essas depressões na amígdala geralmente é um defeito da anatomia da pessoa. Então, assim, ela vai formando durante a vida. Às vezes criança mesmo, a gente vê casos assim que já tem que... Até a mãe fala, nossa, ele vive com mau hálito. Escova dente, tá com mau hálito. Escova dente, não melhora. É uma indicação que não é assim, aquela indicação formal de tirar, mas é uma indicação parcial, que seria assim, também se indica. Então, mas diminuiu muito hoje em dia, tem vários tratamentos, né? Então, depois que eu fiz alergia e imunologia também, tem 4 anos que eu tirei o título especialista dessa área, pela ASBAI, né? Então, assim, eu comecei a tratar o paciente de outras formas, com a imunoterapia, com vacinas que usa para garganta, nariz, até para infecções de repetição no ouvido, hoje em dia existe um tratamento específico para isso, que o paciente pode evitar cirurgia. Então, a medicina vai evoluindo, né? Em qualquer área, e tem muito tratamento aí que você pode evitar o ato cirúrgico. Entendeu? Ô Bruno, então assim, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Assim, um estresse que nós vivemos aí por 2 anos, e vários estudos hoje falam pra gente, apontam pra gente uma certa relação, né, do Covid com as doenças imunológicas. Na sua área, na sua prática, você acha que realmente esse Covid contribuiu para exacerbar essas ites da vida? Assim, eu não posso falar com certeza, porque o Covid é uma doença nova, né? Não sabe que... Mas tem muito estudo aí que mostra que realmente houve eu vi, assim, na prática, uma mudança. Na prática mesmo. Tá tendo, assim, cada vez mais pessoas com a tendência de alergia de alguma coisa, de infecções. Então, assim, no caso, até comentei, né, da labirintite, que aumentou quadros de tontura. Então, assim, por esse quadro otoneurológico, que é do ouvido, né? Então, assim, eu acho que independente de idade, pacientes jovens com essa queixa? Tem até pessoas assim, que não tinha quadro alérgico, ele fica achando que é gripe, né? É uma grande confusão do leigo em relação a falar, eu estou sempre gripado. Não existe gripe de repetição. Isso aí é quadro gripal, é um vírus, né? Então, assim, ele tem febre, tem os tosse, vários sintomas pode dar, mas isso aí é esporádico. Ele não vai ter gripe direto, mas a rinite tá ali. Então, as pessoas até me questionam, doutor, eu não tinha nada disso. Por que você está falando que eu sou alérgico? Pelos sintomas seu, aí investiga. Existem os testes alérgicos que provam a pessoa que realmente é alérgica. Então, alergia, eu sempre falo isso, está na literatura médica. O pessoa alérgica tem uma predisposição a ter essa alergia, uma atopia, geralmente genética, e quando vai se manifestar os sintomas, só Deus sabe. Pode ser um adulto, um idoso, não tem criança, não tem essa questão de idade não, entendeu? Então, pode começar a sintomas. Com Covid, eu posso afirmar assim, na prática, com certeza, vi um aumento grande aí disso. Ô Bruno, né? Tá, e você está falando das alergias, né? Que você até citou o exemplo que um quadro gripal, ele não é, de repetição, não é gripe, né? Uhum. Quais são, o que é mais comum nas apresentações das alergias? O mais comum de todos é a rinite. Então, o nariz congestiona, ou ele fica ressecado, ou espirro, né? Demais, coriza.
Então a rinite ela é o carro-chefe na questão de alergia, que ela abre porta para os, igual a Alessandra brincou ali, dos ites. Então sinusite, né? Quando dá infecção aqui, ou viral ou bacteriana, dos seios da face. Então a que o pessoal chama de bronquite, bronquiolite, que dá muito nos bebês, né? Então, assim, otite. Então, assim, você abre porta para os outros ites. Então, o mais comum é a rinite. Até dermatite atópica, também há uma predisposição, a pessoa que tem, né, mais na criança, de rinite levar a um quadro de dermatite atópica. Tem isso demais muita também. Coceira, né? Coceira, muito prurido. crianças de assim, 1 ano de idade que se coça o tempo inteiro. Isso aí é horrível para a família, né? Tem que descobrir a causa e tratar. Tem alergias alimentares. Então, a gente tem um leque, assim, na questão de alergia muito grande. O médico tem que ser tipo um detetive. Então, ele vai nas causas, né? Descobre o que é, fica mais fácil o tratamento. Né? Então, aumentou muito. E hoje, cada dia mais, a gente percebe essa questão do glúten, essa questão da lactose, do leite. Isso também traz muitas alergias, né? Assim, é verdade, assim, existe uma diferença da alergia, também é uma coisa que o pessoal faz muita confusão, com intolerância. Então, intolerância alimentar é uma coisa, alergia é outra. Pode ter sintomas, às vezes, parecidos, digestivos, porque parte, por exemplo, de alergia de leite, por exemplo. Ele pode causar problema digestivo. E a intolerância à lactose causa mais isso, problema digestivo. Então, ele pode ter aquela plenitude gástrica, sentir que a barriga está cheia, pode ter um enjoo, ele pode ter diarreia. Então, assim, é mais sintoma digestivo. Glúten é a mesma coisa, tem alergia do trigo, né? Que a gente vê nos testes e os sintomas, que são mais exacerbados, e tem intolerância ao glúten. Então, assim, há uma confusão mesmo, porque o trigo vira glúten, é um dos que se transforma no glúten. Né? Então, assim, está surgindo mais exames em relação a isso também na medicina para descobrir intolerância alimentar. Então, o paciente ele tem muitos sintomas que às vezes não é nada com alergia, você faz teste alérgico, você pesquisa tudo, vai no sangue, não dá nada, e o paciente é sintomático, né? Então, tem essa questão da intolerância, aumentou muito também. Mas como que as alergias se apresentam no corpo? Então, aí depende do local, né? Então, assim, no nariz é que eu te falei. Coriza, espirro. Na pele, por exemplo? Na pele. O mais comum é o prurido. E tem as urticárias, né? Coceira. Então, coça muito a pele, e o paciente pode ficar com marcas na pele. Existem as alergias. É interessante, né, Bruno, te cortando aqui, mas interessante que nesses casos, vamos supor que você entre com uma prova terapêutica e entre com um antialérgico, melhora, né? Então aí você pode, tipo assim, pode ser até um norte. Isso mascara? Ali pra gente. Ou não? Você tomar Você toma um medicamento sem saber por que. Não, sim, na verdade, no caso, um sintomático, né? Para aquele sintoma. Mas tem gente que coça tanto, igual o Bruno falou, coça tanto que às vezes faz até escoriação na pele, né? Crianças alergia, muito. então, quando no caso da coceira, Bruno, é corpo inteiro? Pode dar o corpo inteiro, pode dar localizada. Tem as dermatites de contato. Então, assim, é muita coisa que entra, assim, entendeu? A pessoa tem contato com algum produto, por exemplo. Ele pode ser um desodorante, por exemplo. Passou assim e fica com a axila toda vermelha, inchada, coçando muito. Então, assim, existem testes também para isso. A gente tem que tentar sempre procurar uma causa. E às vezes o paciente mesmo fala, né? Ele, nossa, eu passei isso aqui no corpo e me deu fiquei todo vermelho. Então tem alergia a isso, tem alergia a medicamento, tem alergia a inseto, alergia alimentar. Então, alergia realmente abre um leque aí de opções, que às vezes é muito difícil até para os médicos mais experientes, assim, de achar uma causa. Bruno, e aproveitando que nós estamos no inverno, né, Marinalva, em pleno agosto, as doenças que se afloram mais no inverno, as rinites, que a gente já acabou de discutir, né, no primeiro bloco, mas o que você vê? Realmente essa incidência ocorre no inverno? O que pode ser aí uma coisa que realmente desencadeia? Sim, nessa época do ano, com certeza, é a época que eu mais atendo gente do ano todo, assim. Então, dá para junho até agora, agosto, o clima fica seco, né? Mais frio, aquele frio matinal, que as pessoas saem ali.
Então, assim, os quadros de sinusite e garganta doendo, infecção de ouvido. Então, a gente vê isso diariamente mesmo. Então, assim, toda hora, vários pacientes com esse tipo de tratamento, de sintoma, que hoje em dia está mudando também os tratamentos, né? Que eram muito questão de corticoide, antibiótico. Eu sou um médico que eu tento sempre não usar isso, assim, se der para tentar evitar. Porque muita coisa é viral. Você pode ter um sinusite que vai por vírus, então não tem indicação de necessidade de antibiótico. Então, assim, a gente tenta ver pelo sintoma do paciente ali, evitar remédios que vão comprometer ele, né? Então, antibiótico. E eu falo o seguinte, o uso crônico também indiscriminado de antibiótico acaba piorando mais ainda a flora intestinal, né? E assim, e de repente vai contribuir para outros processos alérgicos. Com certeza, abre porta para outras, porque eu brinco com o paciente, você está matando amigos e inimigos. Então, é uma granada jogando uma bomba assim que mata todo mundo. Então, mata bactérias que você precisa. Então, assim, te ajuda na sua imunidade no corpo. Então, a parte intestinal, isso a medicina chinesa já, sei lá, 5.000 anos já diz isso e é verdade. Quer dizer, mais que comprovado isso, que o intestino onde começa ali todo o nosso sistema imunológico. Então, assim, se você mata as bactérias que estão ali, os amiguinhos que estão lá te ajudando, vai ter comprometimento para outro lado, assim, pode abrir porta para outro problema. Então, já que você tocou no assunto aí das bactérias, olha aqui que a gente tem também, que é lá do pessoal da Natura em Vida. Flora Livre, você conhece esse? Muito bem, isso aí não, mas os probióticos aí são excelentes. Aí, Marina Alva, é um probiótico também, com múltiplas cepas, 6 bilhões por cápsula, para poder justamente melhorar essa questão da nossa flora intestinal. Qualquer pessoa pode tomar? Qualquer pessoa pode, não tem contraindicação, não. Né? É lógico que, tipo assim, principalmente nas pessoas que têm uma desbiose intestinal, que tem um processo imunológico legal, comprometido. Né? A Ana Paula e o Astor sempre preocupados aí com trazer produtos para pessoas que têm restrição alimentar, né? Pessoas, ou às vezes só porque quer se alimentar melhor mesmo, mais saudável. É muito bacana. Bruno, a gente viveu aí uma boa parte de julho, agosto, toda uma mudança meio assim, maluca do tempo, né? A gente acorda com sol, durante o dia faz muito frio, ou às vezes é o contrário, é a mudança de temperatura, às vezes várias vezes por dia. Isso também agrava? Sem dúvida, essas mudanças de temperatura, sim, isso é comprovado, né? Que esse baque na temperatura, assim, pode desencadear um sintoma agudo ali. A pessoa começa a sentir, não estava bem, e de repente o nariz obstrui, secreção, uma coisa assim, tosse, né? Eu estou vendo, assim, esses quadros de tosse, assim, diariamente. Assim, né? Eu vejo crianças e adultos e idoso. Não tem uma faixa etária, todo mundo, né? Todo mundo. Tosse. E a gente está vivendo um clima muito seco também, né, Bruno? Esse clima seco, ele... a mudança climática, na verdade, que existe comprovadamente também, isso aí tem jeito. Por isso que as alergias aumentaram, né? Sabe um sintoma que eu tenho muito nessa quando a gente começa essa época do ano, tempo mais seco? Sangramento nasal. Você pega muito isso? Muito. Tem muito sangramento nasal, do nada, espontâneo. E tem sangramentos que são hemorragias mesmo, sangra muito até. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo para gente, trate antes. Não chega assim na época que tá lá brincando, o bicho pegando, que ele vai lá mais e quer na hora ali. Aí vai demorar mais, aí tem que tratar rápido isso aí, né? Porque tem sangramento que é até perigoso. Então tem que... Isso aí eu vejo muito no consultório também, em todas as idades. Ô Bruno, o que você me diz desse umidificador? O umidificador na literatura médica é contraindicada. Você vê aquela fumacinha, né? Que sai assim. Existem uns aparelhos que esquentam, né? Que tinha antigamente, não sei se existe, um que chamava Sterilé. Ele joga tipo um ar quente assim no ambiente. Esse daí, ele pode ser usado. Que eu acho que nem sei se tem isso mais. Mas o umidificador, né? Colocar balde d'água, o pessoal faz isso. O pessoal faz muito isso. Não é indicado na alergia, não. Isso aí é um mito também, é outro mito aí que a população faz muito. É porque a gente pensa, né? Assim, o tempo tá seco, vamos modificar o ambiente. O clima, é assim, se tem um ressecamento, é outra coisa. Se ele é alérgico,
ele tem que evitar que você vai chamar mais ácaro. Vai vai te dispersar dar mais, mais né? alergia aqui. Então é contraindicado o umidificador. Eu vejo vários pacientes. Então, que eu comprei o umidificador É, e agora interessante. tô ruim demais. É exatamente isso aí. Você que provocou aí o quadro seu de piora. Então tem que tirar mesmo. E a gente vê isso muito para o recém-nascido, a gente sempre come um umidificador e deixa lá na bancada da criança, né? Para gerar um ambiente mais confortável do ponto de vista respiratório para o bebê. Isso é muito frequente. Ventiladores também. Se estiver limpo, né? No calor, assim, é muito... O problema é esse, né, Bruno? É Pessoa muito difícil Tudo, você o ar-condicionado manter tem que manter. um local limpo. Porque o ventilador, eu fico assim, eu tenho a impressão, né, por causa dele girar ali, ele ventila tudo que está na parede, tudo que está no teto, né? Tem uma ele poeira, tira aquilo né? ali e manda pro... Pois é, fica circulando no Mas ar. quando tá um calorão, a pessoa não aguenta. Tem que ter. O ar-condicionado eu acho que não é tanto, né? Pelo menos Desde que não esteja tem. limpo, né? Não, mas assim, tô Tem falando, que- não tem essa circulação como o ventilador. O ventilador me incomoda. Todas as vezes que eu chego num lugar que tem ventilador ligado, me incomoda. O ar, não. Eu durmo com o ar-condicionado ligado. Aí é isso que eu fico pensando. Deve ser por causa desse giro Dessa mesmo. circulação, mas... Concordo, sem dúvida. Né? Principalmente, né? Assim, a gente está vivendo um momento que é difícil até manter a limpeza, né? Porque realmente está seco, então a poeira acumula mais, né? Os cuidados com o ambiente do paciente alérgico, eu sempre falo, ó, isso aí é metade do tratamento. Fala aí, dá dicas pra gente, se então, tiver que isso é quarto, importante. então assim, cortina, tapete, esses tapetes grandes, cobertor antialérgico, isso não existe. Cobertor antialérgico é meio assim um motivo comercial de venda. Então assim, estimular o esse aqui é melhor, vende mais caro, mas isso na literatura manda tirar. Entendeu? O pessoal fala muito de animal. O animal geralmente não dá nada nos testes, cachorro. Inclusive na escala lá no livro também fala. Primeiro é o hamster, que é aquele ratinho. Segundo é a ave, passarinho. Ave é pombo. Terceiro é o gato. E quarto é o cachorro. Quando a pessoa tem. Então não tem que tirar cachorro, dar o cachorro para os outros, como é falado. Então a população tem as culturas, né, que falam uma coisa assim, mas sem uma coisa científica. Então cuidado com o ambiente do seu quarto é mais importante que tirar o animal. Entendeu? Eu até falo com os pais, não, eu tenho um cachorrinho lá que ele adora. Se tirar, o menino fica até assim, adoecer mais. Porque ele gosta do animal, aquilo ali é bom para ele, a imunidade dele melhora. Você não vai colocar seu filho numa redoma. Ele tem que ter contato, tem que ter contato, com as pisar coisas no mesmo. chão, né, gente? Entendeu? Eu vou tirar meu filho da escola, porque lá tem outros meninos tossindo. Não. Ele tem que adquirir a imunidade dele. Não é através de remédio. Vai colocar ele aonde? Dentro do quarto lá? Não sai, não anda, não faz nada, não brinca na terra. A poeira é doméstica. Então é essa que tem o ácaro. Então brincar, correr, criança, deve fazer até. Então esse cuidado com o ambiente é mais isso. Cobertor, cortina, tapete, esses ursinhos de pelúcia. Muitas crianças ficam com isso abraçadinhas assim, as alergias aumentam, sem dúvida. Então, sintoma E manter a casa sempre arejada, né? Assim, deixar entrar sol. Eu Verdade. acredito que isso é muito importante também, né? Sem dúvida, isso aí é Sol é um metade do fator tratamento. protetor, né? Exato. Então, isso aí tem que ter aqueles quartos fechados, né? A gente vê assim, muita gente, adolescente, quer dizer, fica no quarto lá, e cheio de livro, o livro junta ácaro também, então assim, tem que ter esse cuidado com o ambiente, porque senão a pessoa fica sempre à base de remédio, sempre sendo medicado de alguma forma, algum corticoide, antibióticos, então assim, não vai dar certo isso. E assim, eu já vi várias histórias, né? Assim, tanto pessoas que recomendam, outros que acham que não ouve bem ou tem zumbido, outros falam que o ouvido não se deve ficar lavando, muito pelo contrário. Me fala como é que é isso, o que é realmente recomendado pelo especialista? Olha, depende do tipo, se tiver com excesso de cerumen, dependendo do tipo de cera, não tem outra forma. É um soro morno que a gente joga, entendeu? Então, uma aguinha lá, de leve, e sai. Se você enfiar uma pinça ali, alguma coisa para tirar, dói. Então, assim, agora tem tipos de cera que você tira com pinça.
tem outros tipos que você tira com um aspirador, aspira assim. Isso aí, eu tenho estudo lá no consultório lá, entendeu? Mas lavagem de ouvido é recomendado sim para quem precisa. Você Então, vê geralmente... muito o pessoal, principalmente idoso, indo nas farmácias Sim, para poder lavar o é. ouvido. Porque às vezes a pessoa está ouvindo mal e ele pensa que é cera. Então, não é sempre cera, tem várias causas de perda auditiva. Até aí em pessoa jovem, nem sempre idoso. Então, assim, tem que ser visto, né? O que é lá, que a pessoa já viu isso aí. Você tá falando aí um monte de vez. Lava aí. O cara da farmácia vai, pega uma seringa, taca pra dentro. Você mandou lavar, então eu lavo. E o risco de não saiu nada. Isso que é meu receio. Não saiu nada porque não tem nada. Como assim? Você lavou pra quê então? Mas lava. Entendeu? Porque o ouvido a gente vê. Isso aí qualquer... Não precisa ser especialista. Qualquer médico tem um aparelhinho pra ver lá. Ou deveria ter. Nos plantões. Eu até recomendo o pessoal mais novo, que tá começando a carreira, comprar um otoscópio, que é um aparelho baratinho. Ele vai lá e olha. Pelo menos para orientar o paciente que ele tem ali. Que queixa no ouvido é toda hora. Quem tá de plantão vê isso sempre. Não precisa ser especialista, então ele tem que saber, ó, tem cera aí, tá com infecção, entendeu? Mesmo que ele não resolva, ele encaminha pro especialista, entendeu? Então a lavagem é recomendada para quem precisa, entendeu? Tem excesso de cera, tem vários pacientes que esse tempo todo que eu tô aqui em Caratinga, 16 anos já, tem gente que vai em mim 16 anos. Fazer limpeza de ouvido. Uma vez por ano tem, e tem paciente que a gente brinca assim, tô ficando velho junto com você, hein, rapaz? Eu vim aqui desde que você chegou, você era novinho, agora tô vindo aqui pra você tirar a cera de novo. Bora, tem que tirar. Já gostou lá, vai de novo, vai indo. Da vida inteira. E pode ajudar mesmo, Bruno, nessa audição, essa limpeza? Ah, não, sim, quando tá com a cera em excesso ali, a pessoa tem um alívio na hora. Você tira ali, é tipo nossa. Um tampão, né? Acaba que deve realmente comprometer a audição. Conduto auditivo, né? Você está ligado ao tímpano. Então, se o tímpano fica encoberto por alguma coisa, você não vai ouvir bem. Você vai ouvir, às vezes, meio embaçado, assim, aquela audição meio, né? Ouve alguma coisa, mas não ouve bem como deveria. Então, você tirando... A gente não ouve só pelo buraquinho do ouvido aqui. Então, ouve por esse ossinho aqui atrás, né? Então, a pessoa, às vezes, vai levando. Eu tô ouvindo. Mas ele vai lá, de repente, tampa tudo, ele fica, nossa, meu ouvido tampou. Então, assim, dá um desespero, assim, na pessoa. Quando você tira, ele sai feliz da vida do consultório lá. Uhum. E isso pode trazer alguma infecção, alguma inflamação? Sim, da cera, com certeza. em excesso? A própria cera mesmo pode favorecer o crescimento bacteriano ali naquela pelinha que nós temos no conduto auditivo. Inflamar na hora ali, pode acontecer, eu vejo muito também isso aí. Por isso que eu falo, quem tem esse excesso de cera vai ter. Não tem nenhum remédio que vai impedir que se forme cera de novo. Então, pelo menos, o ideal mesmo é de 6 meses. A pessoa tirar a cera. Mas quem tem esse problema, entendeu? De excesso de cera. Eu acho também que com um profissional capacitado para isso, né, Bruno? Procurar um especialista. Exatamente. Porque dependendo da pressão também que você coloca naquela lavagem ali, tem um risco de perfuração de tímpano. Pode perfurar o tímpano. As pessoas se arriscam muito nisso aí. Eles vão lá. Já me pediram para fazer várias vezes, eu nunca fiz, não põe meu na reta, que não é da área, pode acontecer. Eu, assim, eu não é que eu sou melhor, mas a gente é treinado para aquilo ali. Então você vai fazendo de um jeito certo, sabe aonde você está indo ali. Então, tem que ter toda a questão anatômica, né? Assim, até mesmo a precisão pressórica que você vai colocar ali para. Porque o ouvido é igual o olho, né? Se ele perfurar, ele nunca mais será o mesmo. Isso aí, sem dúvida. E ficar perfeito, não. Agora, Bruno, continuando nessa questão da audição. Hoje existem aparelhos para qualquer tipo de perda? Tem. Os aparelhos evoluíram muito. Então, assim, você dá o diagnóstico, vai dar a audiometria, quanto que a pessoa está ouvindo, né? E você tem aparelhos diferentes para cada tipo de perda. Então, se uma perda é muito avançada, tem aparelhos mais avançados. Se é uma perda mais leve, tem para perda mais leve. Se o paciente tem um zumbido, né, que é muito comum também, e cada vez mais, aí depois você falou do Covid, aumentou o zumbido. Estou vendo mais casos. Então, assim, existe um aparelho que mascara esse zumbido. Que a pessoa começa, na hora que vai dormir, pessoalmente no silêncio ali, começa a ouvir um tinido, um negócio, um barulhinho no ouvido que atrapalha demais, entendeu? Então, existe um aparelho para isso. Então, assim, os aparelhos evoluíram demais, assim. Legal. Tem uns aí que de Bluetooth, tem.
Muito sofisticado. Tem uns aparelhos que são bem caros também, né? Quanto mais sofisticado, os preços são muito... Mas hoje a tecnologia, o avanço, né, da medicina está muito grande, né? Dá para ter qualidade de vida, né? Tem os implantes, né? Então tem cirurgias que são feitas para audição, quando a pessoa tem uma perda total na audição. Existe implante coclear, quando ele pode ser indicado, né? Os locais que fazem isso, são poucos no Brasil, mas fazem. Então, é uma cirurgia mais complexa. Bem mais complexa. Nossa região aqui, Governador Valadares, né? Que eles fazem aqui. E Belo Horizonte, só. Então, em Minas são 2 lugares praticamente. Não sei se lá pelo lado do Triângulo Mineiro faz também, mas acho que faz também. Mais próximo de nós aqui, Caratinga, Valadares. Juiz de Fora, talvez? Não. Mas sim, Juiz de Fora agora, está fazendo. O doutor, que eu esqueci o nome dele agora, lá, famoso, Juiz de Fora, ele faz também. Sim, Juiz de Fora. A nossa região aqui, a área de referência é Valadares, para essa cirurgia, que consegue pelo SUS. Agora, a gente está falando aqui de qualidade de vida, de praticidade. E, Lissandra, me fala aqui, como é que é seu dia a dia? Você faz compra onde, hein? Ai, uma boa pergunta. Onde você faz compra? Onde você acha que é mais fácil? Um lugar assim que não tem fila? Marinalva, vou ser bem sincera para você, pela praticidade, pelo bom atendimento, pela qualidade, né, dos produtos que tem ali, a minha opção diariamente é o supermercado Soares. É fácil acesso, ali a gente consegue uma variedade muito grande, tanto de hortifruti quanto dos produtos, né, de nutrição mesmo. E ali, hoje em dia, a gente conta com uma gama de alimentação saudável, né, de produtos saudáveis também. Sabe o que me chama muita atenção ali também? O açougue. O açougue, assim, é um lugar que eu super indico para comprar carne mesmo. É higiene, você vê que é uma carne, o pessoal lá escolhe uma fresca, carne legal, né? é fresca. Eu gosto muito também. Sim, sim. E assim, é a família Soares. E você, Bruno? Você cuidando da sua... costuma ir ali? Muito. Desde que muitos anos já que eu gosto de comprar no Soares, que igual falou, é fácil acesso, a gente para o carro perto ali, já entra, já sabe onde está. Até eu já até meio decorei assim, onde estão os produtos que eu quero, entendeu? É bom, né? Eu compro ração ali pro meu cachorro, aí na esquerda, até falo pro pessoal já sempre tá. Então, assim, compro iogurte, as coisas que eu gosto ali. Então, carne, igual a Marinalva falou. Acho que é a melhor carne de Caratinga mesmo. Eu acho fantástico comprar ali os antioxidantes. Ali tem mirtilo, tem o blueberry, morango, são sempre muito frescos. Eu não consigo achar isso aqui em Caratinga em outro local. Muito legal. Um abraço aí pro Rogério e para toda a família aí do Soares. Bom, vamos lá. Vamos de dica, Bruno. O que você ia perguntar, Lissandra? Então, vamos voltar ainda no assunto do ouvido, Bruno. Eu acho que é uma coisa, assim, muito pertinente e que a gente vê, né, assim, com muita frequência. Questão de algodão em ouvido. Uma paciente, qualquer faixa etária, está lá com dor de ouvido. Mito ou verdade? Colocar algodão vai ser protetor ou vai ser, de repente, um desencadeador ali de infecção? Fala pra gente. Isso é um mito. Na verdade, o algodão pode piorar a questão de infecção. Por exemplo, eu recomendo o paciente colocar algodão com óleo, né, algum tipo de óleo, quando ele tem uma infecção crônica no ouvido, uma perfuração de tímpano, aí teria indicação na hora do banho, algodão com óleo. Mas para proteger da água? Proteger, assim, da água, porque assim, ele está com o ouvido do tímpano perfurado, então pode entrar uma água, um shampoo, alguma coisa lá, e vai para o ouvido interno, e é um perigo realmente a água ali, quando ele tem o ouvido com o tímpano perfurado. O tímpano é como se fosse um escudo, né? Que protege e ajuda na audição. Então, assim, agora deixar o algodão durante o dia como protetor, isso é contraindicado, não é mais usado, não. Nem colocar álcool no ouvido também. Isso é uma medida que é muito feita. O pessoal coloca assim, álcool? Claro, demais. Tem as coisas populares aí, né? O brasileiro, ele já é reconhecidamente conhecido, assim, no mundo inteiro por um dos povos que mais se automedica e faz coisas de acordo com a cultura. O outro falou que faz, é bom e faz também. Deu certo em você, vai dar em mim. Exatamente. Cara, esse negócio da automedicação é muito sério. Tem a gente demais. tem batido muito nisso, né? Depois que saiu esse negócio do antibiótico, que tem que ter receita, foi bom. Isso aí, o médico tem que emitir a receita dupla, que uma fica na farmácia. Isso diminuiu muito um controle, né? A venda indiscriminada de antibiótico. Qualquer coisinha que o paciente tinha antigamente, é motivo para antibiótico. Então, assim, ele achava que ele mesmo ia lá, tô com dor de cabeça, toma amoxicilina.
Então, não é uma conduta erradíssima. Então, assim, isso controlou um pouco essa automedicação, elas pelo menos ao antibiótico, né? Isso aí controlou. Foi bom. Alessandra, a gente não pode esquecer aqui de falar de outro parceiraço nosso. Eu acho que a gente tem que lembrar aqui, do Paulinho. Paulinho, que é representante autorizado da Royal beijo. Prestige. Representante. Você já ouviu falar, Bruno, Já a panela, né? Isso. Mas não é uma panela. Aqui não é uma panela. É a panela. A gente não pode falar, é a panela. Isso sim, você não precisa de óleo para cozinhar, você não tem, não tem aquela toxicidade. Você não tem o contato, né, assim, dos metais pesados com o alimento. Sim. Então a gente intoxica menos. Você cozinha de forma prática, saudável, é mais rápido, é mais econômico. E a gente pode anunciar aqui, né? Agora a gente já que pode. Eu acho que o próximo programa nosso, o Paulinho vai fazer uma apresentação aqui pra gente, entende? O Bruno vai querer voltar, lógico. No dia do Paulinho. Aqui vai ter comes e bebes, se bem que bebes é só água, gente. Que a gente bebe, a gente pode beber aqui. Aí vai ter um almoço, Bruno, um banquete durante o nosso bate-papo aqui. Isso aí. Então, em Caratinga, na região, o representante é o Paulinho. Paulinho, viu, gente? Ó, o celular dele, vamos falar, né? Eu acho que é legal, eu acho que é muito bacana. Ele está com a gente, é o 33 98837 8887. É só chamar, ele faz uma apresentação, ele vai na sua casa, faz um prato, bem legal, né, Alessandra? Continuando então, Bruno, continuando a falar de imunidade, de prevenção, né? Eu acho que a gente precisa preocupar com isso, né? A nossa expressão, né? Conta pra gente. Da garganta, né, Bruno? Fala pra gente, tipo assim, lá na sua rotina, o que mais você tem pegado, o que mais você tem visto, ou então algum caso interessante que você já vivenciou lá no consultório? Tem muito caso, né? Mas assim, os casos mais comuns que a gente falou aqui, das infecções respiratórias, assim, essa época do ano mas o ano inteiro vejo pacientes. Eu, assim, na parte de alergia, que eu tenho, na verdade, 2016 anos que eu sou especialista em alergia, foi depois da otorrino. Então, assim, caso de alergia, eu vejo muito quadro interessante de paciente com manchas no corpo, urticária. E você resolver isso, o paciente tem uma melhora, é uma satisfação muito grande. Então, eu estou vivenciando isso bastante. E lá no consultório você faz esses testes? Fala um pouco pra gente disso. Os testes são feitos lá. A gente tem um teste que é um teste mais rápido, né? Que ele tem um teste cutâneo alérgico, que faz na região do antebraço. Então, a pessoa, em 15 minutos, tem o resultado. Esse teste, ele visa mais ácaro, fungos, animais, insetos e alimentos. São os mais comuns aí, os alimentos mais comuns também, trigo, leite, ovo, peixe, milho, tem soja. Então a gente vê assim, os alimentos que mais aparecem. E conta então para o pessoal de casa que não conhece, que não entende desse teste, como que é, por exemplo, você coloca uma substância? Isso, a substância é colocada em sequência no braço, né? Você coloca uns números para você saber qual que é, depois tem um númerozinho que vem lá na kit com os vidrinhos lá. E vem com a lanceta, antigamente era feito na agulha. Então o paciente, assim, até hoje é falado, esse exame dói muito. Mas não, é uma lanceta de aço, assim, mas é bem leve, ela é pequenininha, dá um finquinho na pele, então é tranquilo. Aí onde empola, dá um relevo, a gente sabe que é positivo. Aí tem um positivo mais forte, positivo moderado, positivo mais baixo, assim, mais levinho, aliás. E tem o teste que é feito, esse é o teste para isso, para esse tipo de antígeno que a gente fala, né, que causa as alergias. E tem um teste que é feito nas costas, esse visa mais produtos. Alguns medicamentos também pode ser visto aí, e visa produto, que a indústria põe cosméticos, coisa de material de construção, material de limpeza. Então o paciente pode ter uma dermatite de contato, que é sempre a longo prazo. Então a pessoa pode encostar, vamos dizer, um pedreiro, um cimento, hoje, não dá nada. Ele criou uma sensibilidade àquilo, o corpo reagiu formando anticorpo contra o que pode causar,
ele pode ter alergia daqui a um mês ou mais. Então, nunca vai dizer o que eu gostei e tal. Então, tem que ser investigado. Não tem jeito de falar, é isso que causou. Então, tem lesões bem feias que eu vejo aí em pele, principalmente, assim, de produto, né? A longo prazo. Cosméticos, igual você referiu. E o que é uma coisa comum de... Demais é perfume, né? A gente vê muito. De dar umas dermatite de contato. E cremes, de modo geral, são usados aí. Tem produtos odorantes, né? Então, assim, varia muito isso aí. Produto tem muitos, né? Bruno, a gente sempre conta algumas histórias aqui de superação, histórias difíceis, né? Que foram importantes na sua vida. Você tem algo assim, e a gente sabe, né? Que a medicina... não é fácil, né? É difícil, você tem várias especializações. Nessa sua história, nessa sua caminhada aí, teve algo assim difícil, algum momento que você pensou em desistir, ou às vezes um momento que você achou que você não ia chegar lá? Conta essa história, até para poder estimular alguém, né, que está nessa caminhada também. Assim, eu sou uma pessoa de família humilde, então assim, eu sou uma pessoa que realmente foi um vencedor aí, que minha mãe foi professora a vida inteira, de 1ª a 4ª série, primária, né? Então, ótima professora, mas infelizmente até hoje o Brasil não valoriza o professor, que é um sofredor, né? Infelizmente, são os heróis, eu acho, professor. Se não fosse professor, não ia ter médico, juiz, empresário, então assim, o professor devia ser muito mais valorizado, mas minha mãe na luta conseguiu me ajudar muito. E meu pai, ele era representante comercial. Então, ele viajava, né, em Minas mais, com as vendas dele, mas ele teve uma série de problemas aí na vida. Até hoje eu ajudo meu pai, mas com prazer, pai, a gente tem que ajudar mesmo. Então, ele não pôde me ajudar em praticamente nada na minha formação, assim, porque ele não tinha condição, né, porque ele não queria. Ele perdeu muita coisa, então, assim, eu realmente, falou de desistir, quando eu comecei medicina particular. E não tinha condição nenhuma. A gente entrou lá assim, vamos ver o que dá. Então eu ficava devendo o semestre inteiro e depois minha mãe fazia empréstimo, uma luta danada para pagar aquilo, até que eu passei para federal, que já ajudou bem, que eu não tive que pagar, né, mais mensalidade alta aí, que medicina é caro, um curso caro. Aí começou e eu falei, na verdade não é só o gasto não. da faculdade, né, todo o contexto que você morava fora, enfim. Então, assim, eu perrenguei mesmo, eu não faço drama de nada, não, graças a Deus, deu tudo certo, mas eu não fui aquele, né, que teve ali os pais bancando tudo. Eu tive que, na faculdade, tinha umas provinhas para ganhar um dinheirinho lá no Rio, de estudante, eu fazia tudo, CNPq, que era de pesquisa, fazia, monitor, que você ganha um dinheirinho lá da faculdade, eu fazia, qualquer coisa dava um troco. Eu ia atrás para poupar minha mãe, né? Que minha mãe, mais 2 irmãos, e ela praticamente, ela teve que aguentar aí sozinha muito tempo. Então, foi mais ou menos isso. Foi bom. É porque a gente sempre, às vezes, você vê um profissional bem-sucedido, né? Um profissional que deu certo, você não sabe o que está por trás. Às vezes as pessoas já acham fácil, né? E às vezes tem essa ilusão, né? Tem que fazer medicina, vai fazer medicina, e não sabe o que está por trás disso, sabe, né, o Bruno? quanto a gente estuda e se esforça, né, Bruno? E valeu a pena, né, Bruno? Valeu a pena o esforço, correr atrás. No início, desde criança, eu falava que ia ser médico, e assim, estou totalmente realizado, mas o médico, né, fala com o pessoal aí que quer fazer medicina, tem que gostar do que faz, acho que qualquer profissão, né? E dedicar mesmo, porque não tem jeito. Eu não conheço nenhum médico que trabalha pouco. Verdade. Até os médicos mais tarimbados aí, eu tenho professores lá em São Paulo, e o professor que me deu a minha pós de alergia, o Fernando, em Juiz de Fora, trabalha o dia inteiro, 14 horas por dia, assim, mesmo sendo chefe, mesmo tendo uma clínica top lá, mas tem que ralar. Muito legal. Bruno, a gente está terminando o programa. No finalzinho, a gente sempre deixa um espaço para você dar uma dica, se quiser fazer um resumo que você acha que é importante para a pessoa pensar hoje, né? Em prevenção, em imunidade, em qualidade de vida. O que você poderia falar para nós? É que a gente falou aqui tudo, aqui resumindo, as pessoas têm que... O médico está ali para isso, né? De você consultar antes de se automedicar, sabe? Existem vários tratamentos que não são os de sempre, de antibióticos, de corticoide, não se automedique, nem esses antigripais que são vendidos livremente nas farmácias,
Você vai pagar uma conta, tá ali, no caixa lá, tá do lado uma caixinha de algum medicamento antigripal, que pode fazer mal, tem substâncias ali que pode comprometer, às vezes um paciente que é hipertenso, então tem que ter todo um cuidado disso aí. E saber as causas, né? Eu tenho isso, tem uma causa por trás. Então, assim, na minha área, nas áreas que eu atuo, né? Você vê, tem 1001 causas para várias coisas que a gente vê no consultório e tem que ser investigado. Não tem jeito de saber, sim, tudo, né? Tem coisas, eu sempre falo com o paciente, coisas de infecção, o médico, na área dele lá, ele tem que dar um jeito rápido. Ele tem que medicar o paciente bem para ele não comprometer lá a saúde até gravemente. Uma pneumonia, uma coisa assim, né? Então tem que ser rápido. Mas doenças crônicas, como é o meu caso, que eu vejo direto, rinite. Então, doença que você tem que tratar permanentemente, tratamento. É uma doença crônica, igual hipertenso, igual diabético. Então, ele tem que tratar contínuo. Mais ou menos isso. É isso aí. Valeu, Bruno. Obrigada aí pela sua participação. Valeu nada. Vamos fazer o nosso brinde. Não, a gente vai fazer, mas eu já estou agradecendo o nosso entrevistado. Eu agradeço vocês. Para você que está em casa, valeu pela audiência, valeu para você que está acompanhando a gente na rádio, na TV Sistec, nas plataformas digitais. Tá? Um abraço aí para o Paulinho das Panelas Royal Prestígio, Supermercado Soares, Natura e Vida. Um beijo, Lissandra. Valeu, Bruno. Obrigado. Até o próximo, gente. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo. Um abraço.